Boa noite, meu nome é Carla e hoje eu que vou fazer o Evangelho com vocês. Sejam todos bem-vindos ao GEAL Virtual. Inicialmente quero convidá-los para uma oração, para juntos nos conectarmos e mantermos nossas mentes interligadas nessa mensagem tão profunda. Fechem seus olhos se sentirem mais à vontade. Entreguem seu coração para Deus e permitam a conexão imensa do nosso coração com o coração do Criador, que é o nosso Pai. Que Deus nos ilumine todos os dias dos nossos caminhos, nos estenda a mão quando caímos e que nesses dias de maiores dificuldades nós saibamos enxergar a solução dos nossos problemas com muito otimismo, entendendo que cada relação da nossa vida é um aprendizado. Que Deus nos inspire, acalme nosso coração e permaneça do nosso lado junto com os nossos anjos e os espíritos mensageiros. Que assim seja. Nosso capítulo hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item do nosso estudo é o item número 8, desigualdade das riquezas. É um pedacinho bem pequenininho, mas de uma profundidade muito intensa. E acredito que seja uma temática que todos nós já tenhamos nos perguntado. Por que tanta desigualdade de riqueza? Se Deus é justo, se Deus é bom e amoroso, por que Ele permite que assim seja? E Kardec, muito pedagógico nesse estudo, ele nos justifica que sim, existe a desigualdade das riquezas e um dos fatores é porque nem todas as pessoas estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a enfrentar alguma situação para adquirir algum patrimônio. Outras ficam presas em comodismo, em preguiça, outros não conseguem capitalizar com tanta facilidade, não têm tantas ideias. Então, a própria individualidade de cada um leva a essa separação de riquezas. E ele acrescenta ainda que se a gente pegasse todo o numerário do globo terrestre e dividisse em partes iguais para as pessoas, de modo que todos nós nos sentíssemos satisfeitos com todas as nossas necessidades supridas com esse numerário, isso não seria legal. Porque geraria o comodismo na gente, nós não necessitaríamos ir atrás de alguma coisa nova, o que atrofiaria a nossa inteligência, atrofiaria a nossa capacidade de resolver problemas e atrasaria o progresso do globo. Porque é através da riqueza que a gente também desenvolve o lado intelectual e muito mais, o lado moral. Muitas pessoas acham que a riqueza não é uma prova, porque traz muito conforto material. Mas é aí que está a questão. Cadê a balança e o equilíbrio para nós podermos identificar aquele conforto no limite adequado e não entrarmos no exagero do supérfluo, porque tudo que sobra em excesso na nossa casa, falta na casa de outra pessoa. E é com o dinheiro que vem o poder, que vem os vícios, que vem as facilidades, que vem um monte de outras coisas que podem nos iludir nas questões do mundo, que os hindus chamam de Maya, é a ilusão. Nós podemos ficar presos nessas questões materiais, os vícios, as nossas mazelas que são estimuladas. Alguns têm um orgulho tão ressaltado por conta do dinheiro e o poder que acham que são invencíveis, que acham que têm o controle de tudo e de todos, e não é bem assim. Muitas vezes essas pessoas elas não são tão admiradas, porque perdem o respeito. Mas então por que Deus permite a riqueza, se Ele sabe que existem essas pessoas que não sabem administrar? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E a partir do momento que nós conseguimos distinguir o bem e o mal, nós temos uma livre escolha. Deus não criou robôs, Ele fez espíritos livres, igualmente criados, com iguais oportunidades.
Ele não quer nos forçar a seguir o caminho do bem, assim como não quer que sejamos forçados a seguir o caminho do mal, mas que a gente tenha a livre escolha. E quando a gente tem essa escolha, automaticamente a gente já tem a responsabilidade pelos nossos atos. E não só elas, mas também os nossos méritos, que contam muito em nosso favor. Mas podemos ficar tranquilos. A riqueza, ela vai saltando para as pessoas. Ela não fica sempre na mão de uma pessoa. A riqueza em muitas vidas, ela é necessário que passe por todos nós, assim como a pobreza, para nós podermos enfrentar os desafios de cada situação, para nós sabermos enfrentar todas as dificuldades e facilidades. Com as facilidades nós conseguimos respeitar o próximo. Com as dificuldades nós temos muito mais força para adquirir muito mais conhecimento, não só material, mas também espiritual. A riqueza, ela traz a prova da caridade e da abnegação. O que significa? Que é quando a gente tem que aprender a administrar o numerário, que não é nosso, é de Deus. Ele é emprestado. E se somos ricos nessa vida, podemos ter sido pobres em outras. Ou se não somos nessa, já fomos em outra ou seremos nas vidas futuras. Porque esse rodízio vai acontecer. Então nós temos que praticar a caridade na riqueza e a abnegação. A abnegação seria a entrega, o altruísmo. É um exercício maravilhoso quando a gente consegue realizar. E a pobreza é de resignação e paciência, porque não é fácil. Só quem vive uma pobreza extrema, uma miserabilidade, conhece as dificuldades dessa situação. Passar fome, não ter dinheiro para um brinquedo para a criança, um abrigo no frio, um alimento diferente, um chocolate, né? Ou um arroz. Quantas pessoas não passam? E só quem sente essa dor da fome sabe o tanto que é difícil. Então, precisa ter paciência. A resignação é enfrentar as dificuldades sem reclamar, porque a gente sabe que não é fácil e Deus também sabe disso. E por isso não nos deixou sozinhos. Mandou seus mensageiros espirituais e também a providência divina atuante aqui na Terra. Se nós tentarmos achar a explicação para a riqueza e para a pobreza somente nessa vida, nós vamos andar em círculos e não vamos sair do lugar. Muitas das respostas estão nas nossas vidas passadas, outras não. Estão na vida atual que a gente carrega, pelos nossos erros e os benefícios também pelos nossos acertos. Temos que analisar um contexto de forma geral. E nesse sentido, falando que também somos administradores dessa importância, dessa riqueza que é de Deus, e nos estudos anteriores que os nossos colegas já fizeram aqui, falaram dos talentos, para não enterrarmos, falou do jovem rico que pediu para seguir Jesus, e Jesus pediu para abandonar suas riquezas e segui-lo. Mas Jesus não disse que deveria deixar de trabalhar, deveria deixar de conquistar as questões materiais. Porque se somos matérias, porque somos corpo, nós temos as necessidades da matéria e o trabalho é muito importante. O livro dos Espíritos nos conforta dizendo que o bem-estar também é como se fosse uma recompensa para nós de todo o nosso esforço. Então não precisamos sentir remorso de termos o bem-estar, de termos um conforto. E não podemos deixar de trabalhar, porque essa é a nossa missão. Se nós entregássemos toda a nossa riqueza para os pobres e não tivéssemos nada, seríamos mais um necessitado. Então, se Deus confiou essa responsabilidade para nós, nós temos que administrar muito bem esses talentos. Nós temos que administrar muito bem essa oportunidade, porque do jeito que Ele deu, Ele tira. Não importam as leis materiais, as nossas leis civis que regem a nossa sociedade. A lei de Deus, ela é implacável, imodificável. E a justiça dele é muito mais forte do que qualquer justiça humana. As pessoas podem não ver o que a gente faz, muito menos saber o que a gente sente, mas Deus sabe. Inclusive a caridade que muitas vezes fazemos para aparecer.
para as pessoas acharem que somos bons, que vamos ter um terreno guardado no céu. Mas não é assim. Deus não se importa com as aparências, mas sim com a intenção de cada pessoa. E se pensarmos que poderíamos estar no lugar daquela pessoa necessitada, como de fato já podemos ter estado, ou estaremos, será uma sensibilização muito mais intensa dentro de nós para podermos ajudar. Qual é a real riqueza que nós temos? Quando nós chegarmos no plano espiritual e os mensageiros de Deus que nos recepcionarem e nos perguntarem quais as joias que vocês trouxeram da terra, eles vão querer ver os nossos anéis, as nossas moedas de ouro, as nossas notas, ou toda a bondade que a gente fez, toda a mão que a gente estendeu, toda a vida que a gente resgatou. Qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? Qual é o tesouro que a traça não come? É esse que a gente leva depois da desencarnação. O resto é ilusão e fica na matéria, que serve muito bem para nos sustentar e nos dar os subsídios para estudo, para desenvolvimento de vacinas para o Covid, para desenvolvermos pesquisas, para fazermos investimentos em ações filantrópicas, para investirmos em empresas que geram empregos. A riqueza é importante. O que seriam dos trabalhadores se não houvessem as grandes empresas? Se não houvessem os grandes negócios? Quantas pessoas poderiam trabalhar nesses lugares e não teriam caso elas não existissem? A riqueza ela não é condenada por Deus. Ela é muito bem vista, mas ela tem que ser bem administrada, porque senão de nada vale. Vamos levar em vão a nossa reencarnação como se tivéssemos de férias. E não estamos de férias. A vida é uma escola, nós viemos para aprender todos juntos. Erramos juntos, levantamos juntos, nos aperfeiçoamos juntos e nos somamos com todas as nossas aptidões diferentes. E se vocês repararem, o número de suicídio tem aumentado. A gente vê nas mídias sociais, nos sites do governo, na OMS, que o suicídio tem aumentado demais. E no levantamento que é feito pelo governo, a maior parte dos suicídios é na classe média alta. Se a riqueza fosse o sinônimo de tamanha felicidade e de que nada mais precisássemos buscar, essas pessoas não seriam tão solitárias, não se sentiriam tão vazias. Falta um princípio, falta um valor que talvez elas não conseguiram encontrar. É um processo, isso não aparece do nada na nossa vida. Nós vamos descobrindo aos poucos. E tem uma psiquiatra da Unicamp, Neuri Bortega, que falou sobre o suicídio. A sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais uma rede de apoio. Além disso, é desiludido em relação aos ideais que as outras gerações tiveram. Cadê os nossos ideais, os dos nossos jovens, os nossos princípios, as nossas metas, nossos valores? É aí que a gente tem que se apegar. Mas não temos referência? Temos Jesus, a nossa referência maior. Nosso exemplo que doou sua vida e que tem as mensagens vitalícias no seu testamento para nós, seus irmãos. E o que completa a nossa mensagem? Eu trouxe um livro da Joana de Ângeles, chama Jesus e Atualidade. É muito bom esse livro. E tem um capítulo aqui que fala Jesus e posses. Eu vou ler uns pedacinhos para vocês verem como os espíritos nombros estão todos interligados e que a mesma mensagem passada pelo Evangelho é a mesma passada pela nossa querida Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa-se a pertencer àquilo que supõe possuir, porque a riqueza não é dele, é de Deus. A riqueza, esse apego, causa aflição pelo medo de perder o que acumula. Desvaria porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura.
que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências. Enrijece os sentimentos, faz pressupor que nasceu para ser servido. Atenção! O rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento na sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Qual é a verdade? A verdade é o que vem de Deus, é o que vem de Jesus, é o que é sincero no nosso coração. A verdade está na nossa consciência, na bondade inata que todos temos. Alguns não descobrimos ainda, mas é uma questão de tempo e ela vai aparecer. Mas a gente só ficou aqui no conteúdo, então vamos partir para os exemplos de pessoas que conseguiram usar dinheiro para ajudar outras pessoas. Pessoas pobres que fizeram um universo de ajudantes e de ajudados. Nosso primeiro citado é o Chico Xavier, uma pessoa extremamente humilde, com capacidades mediúnicas complexas, inúmeras. Sempre usou a sua mediunidade gratuitamente para ajudar as pessoas, consolando, ajudando. Escreveu mais de 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de cópias e não guardou R$1 para ele, usando todo esse numerário em ações de caridade. Nos vídeos que nós encontramos na internet, nós vemos ele entregando algum dinheiro, uma comida, abraçando, entregando afeto. Ele não só deu o pão que o corpo necessita, mas ele também deu o corpo que a alma, a água viva, o pão de Deus. Ele multiplicou esse pão de Deus para as pessoas. E não agiu sozinho. Tinha toda uma espiritualidade amiga com ele. E tantas pessoas anônimas que fizeram doações e participaram com seu próprio esforço, com seu trabalho. É a rede que multiplica do amor e da caridade. Divaldo Franco. O Chico também foi muito pobre, né? Desde a infância até na fase adulta. Divaldo foi muito pobre também na sua infância, Divaldo Franco. Com capacidades mediúnicas incríveis, inúmeras, usando todas na gratuidade e para o bem. Psicografou mais de 250 livros com mais de 8 milhões de cópias vendidas. Orador espírita. Fundador com o Nilson, da Mansão do Caminho, onde ele ajuda mais de 3.000 pessoas e tem adotado mais de 600 crianças. Lá tem aperfeiçoamento técnico, tem escola, tem atendimento médico, obstetrício e tantas outras coisas que ele fez. Isso na Bahia, Chico em Minas, Raul Teixeira no Rio de Janeiro, com o Remanso Fraterno, atendendo também tantas outras pessoas, psicografando livros, 34 livros, sendo orador espírita. Mas aí vocês devem me perguntar, mas é fácil você usar exemplo pessoas que foram pobres, porque sentiram na pele a dificuldade e assim se sentiram mais motivadas para ajudar. Tudo bem, então vamos usar exemplos agora diferentes. A princesa Diana, qual a pobreza dela financeira? Nenhuma. E também não se sentiu sozinha, porque ela encontrou na caridade o amparo que muitas vezes a fazia sentir isolada dentro de um castelo. Princesa Diana, conhecida como a princesa dos pobres, abraçou causas humanitárias, ajudou aidéticos. Angelina Jolie, também em causas humanitárias intensas, ajudando refugiados, ajudando em muitas caridades no meio ambiente, fazendo doações generosas. Bill Gates, com a Melinda Gates, formaram uma fundação filantrópica. E Bill Gates, de tempos em tempos, faz doação de milhões de reais. São pessoas muito ricas
e com um coração mais rico ainda. Não se deixaram prender pelos caprichos e os confortos sociais. Foram abraçar o mundo, foram abraçar os filhos de Deus. Viram Jesus em cada um de nossos irmãos necessitados. Se viram também no lugar deles e conseguiram sentir a mesma dor. Então hoje, nesse tema tão curtinho, mas tão intenso, quero convidar todos vocês, quero me convidar a fazermos essa reflexão, especialmente no momento de isolamento social. Vamos pensar com nitidez, com profundidade, qual a nossa riqueza, onde estão os nossos valores, como eu posso ajudar, quais as mazelas que posso melhorar em mim, o que Deus quer que eu veja. Nos confinando dentro da nossa casa, nos trouxe para mais próximo de nós mesmos, sem máscaras, sem filtros, para a gente se enxergar como realmente é, dando uma imensa e valiosa oportunidade de nos melhorarmos e de fazermos parte dessa cadeia solidária e mundial. Vou convidar vocês para um Pai Nosso de encerramento e lembrar que de quarta e de domingo às 8 horas, eu e os colegas estamos aqui fazendo o estudo do Evangelho e vocês são sempre bem-vindos ao GEAL Virtual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite.